Olá! Hoje eu gostaria de falar sobre uma situação que afeta muitos casamentos. E essa situação afeta o relacionamento no casamento. É a questão do pós-parto da mulher. Quando a mulher tem o seu bebê. Normalmente aqueles 9 meses são esperados com muita expectativa, onde a família se alegra, a mulher se prepara, o marido também, mas quando o bebê vem, aí que são as mudanças que a família vai ter que lidar com elas. Uma das questões que acontecem muitas vezes é que os casais às vezes se separam após o nascimento do seu filho. E eu me lembro que uma amiga dizia assim: Beth, fala um pouquinho sobre isso, porque eu tenho visto muitas mulheres dizerem que se separaram após o nascimento do filho ou que a qualidade familiar foi assim uma situação terrível, ficou ruim a qualidade familiar. E eu quero dizer o seguinte: observe algumas questões que acontecem antes do bebê nascer e depois que o bebê nasce. Primeira coisa, antes, quando você não tinha um bebê em casa, você e seu marido tinham uma vida mais livre. Vocês tinham o horário que vocês queriam para ter vida sexual, vocês poderiam passear a hora que quisessem, poderiam chegar tarde em casa, poderiam criar situações entre os dois divertidas, prazerosas. Enfim, era outra vida, era outro esquema no cotidiano. A agenda de vocês era totalmente diferente, mas agora o neném chegou. E algumas alterações vão acontecer no corpo da mulher. A primeira, em poucos minutos eu gostaria que você, marido, você, esposa, estivessem refletindo a respeito disso e como que a gente pode lidar com essas situações, com as mudanças que acontecem na família. Primeiro, quando a mulher tem um bebê, ela já começa um período das primeiras semanas que ela tem que lidar com a abundância de leite. Algumas não têm leite, outras têm abundância. Então, molha a roupa de cama, molha a vestimenta, ela fica às vezes impaciente, não sabe lidar com aquilo, com a amamentação, que às vezes o bebê machuca o bico do seio. São coisas que acontecem com a mulher. Segundo, às vezes aquela mulher, ela teve tanta expectativa com aquela gravidez que ela cerca o bebê de amor, de atenção e ela esquece do seu marido. Ela esquece que aquele homem é o pai do seu filho ou da sua filha, é o pai daquela criança e que ele precisa participar. E a mulher faz assim: não, o filho é meu, eu tenho a capacidade de cuidar dele sozinha, você não sabe de nada. E ela erra por aí. Então aquele marido, ele está presente, mas ele não é participante. Outra questão que pode acontecer, além dessa mulher ela tomar as rédeas do cuidado da criança, ela não tem libido. E o homem, ele tem carência sexual. E ele também não entende muitas vezes que a mulher, no seu momento pós-cirúrgico ou pós-parto, ela precisa de um tempo de se recompor. O útero dela tem que voltar ao lugar, né? Ela precisa que esse útero ele desinche, ele volte à posição que tinha antes dessa gestação. Por isso a gente fala daqueles 40 dias que a mulher fica em resguardo, que ela tem que ficar em um cuidado mais, né, específico com a sua saúde. Segundo, que aquela mulher fica muito cansada porque ela dorme pouco, ela tem a questão da amamentação, que de 2 em 2 horas, outras mulheres de 3 em 3 horas estão amamentando a criança. A criança chora de noite, acorda a família, olha quantas coisas acontecem. E por conta disso, aquele marido fica carente. Aquela mulher diz: ele não me entende porque ele sabe, quer minha atenção e não entende que eu estou cansada. A amamentação suga as minhas forças e aquela mulher pode entrar em depressão pós-parto. A taxa de hormônio dela baixa muito, né? Antes ela tinha os hormônios lá em alta, ela tinha libido, ela tinha vontade sexual, né? Ela ovulava. Agora aquela mulher não está ovulando, ela está amamentando, então o seu corpo mudou. E aí naquele momento ela está se sentindo gorda, está se sentindo cansada, não está se sentindo tão linda e maravilhosa porque o cansaço do dia a dia tomou conta, vê aquele marido chamando ela
porque eu quero a sua atenção, você só dá atenção à criança, enfim, fica um caos. Mas tudo isso pode ser mudado quando nós nos preparamos para esse momento. Aí a minha fala com você, marido, com você, mulher. Mulher, saiba que seu marido, você tem que dar a ele o direito de participar. Marido, você tem que se permitir a isso. Você tem que ter o interesse de participar com a sua esposa desse momento tão tremendo. É um momento único. Uma vez eu olhei uma mulher com filho nos braços e eu dizia, parece que todas as luzes se apagaram e é como no cinema, né? No cinema que a gente vê aquela bolinha, aquela luz no foco sobre a mãe e sobre o filhinho, iluminando aquele quadro tão bonito. E ela dizia, é isso mesmo, parece que todas as luzes se apagaram e há uma luzinha só sobre mim e sobre a minha criança, porque é um momento mágico. Entenda esse momento, mas entenda que a sua esposa, marido, a sua esposa precisa de você, ela precisa de segurança. Ela precisa saber que ela não está sozinha, ela precisa do seu apoio. Eu lembro que quando o meu filho nasceu, eu falei para o meu esposo, eu gostaria que você desse o primeiro banho no nosso filho. Lá foi o Evandro dar o primeiro banho no nosso filhinho. Foi algo muito marcante para a minha vida, porque eu vi meu marido participante de um momento mágico, um momento único. E eu tirei foto, eu me alegrei e ele pôde participar efetivamente daquilo que para mim era tão importante. Então, marido, entenda a sua esposa nesse momento e seja participativo com ela, porque ela precisa de você. Eu sei que essa fase vai passar. As primeiras semanas são difíceis, mas a libido volta. E você ajude a sua esposa, porque o útero ainda não está no lugar. Ele precisa voltar, ele precisa desinchar. Sua mulher precisa desse tempo para isso. Uma relação sexual nesse momento dói, faz mal para a mulher porque ela não se sente bem, ela não se sente protegida. Às vezes ela se sente até como que se você estivesse forçando ela a algo que ela não está preparada. Então cuide do emocional da sua esposa, né? Cuide muito, porque ela precisa desse apoio seu, ela precisa de pessoas ajudando. Às vezes a mulher está sozinha sem a família e ela pensa, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, mas eu sou uma só. Mulher é parte mais frágil, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil do casamento, mas as mulheres são fortes. Agora, quando ela tem um homem que entende esse momento, que ajuda, que participa, que segura o neném um pouquinho para ela descansar, ela vai se lembrar disso, ela vai dizer, o meu marido é um herói. E a mulher que lembra que seu marido tem suas carências e necessidades, não despreze seu marido. Tem um momento que você lembre que ele precisa de um abraço, que ele precisa do teu sorriso, ele precisa ouvir de você, você é o homem da minha vida. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por ter você comigo. Isso vai ser mágico, isso vai ser muito bom. E esse marido vai se sentir útil, vai se sentir abrigado em um momento familiar tremendo para vocês dois. Então guarde isso. Eu poderia falar muitas coisas aqui sobre esse momento tão único que a família tem, mas eu gostaria que, se você pensasse, refletisse um pouquinho sobre essas coisas tão simples do dia a dia, eu creio que você vai fazer diferença. Uma boa noite para vocês.